E isso sempre conversando com o tutor, se ele está fazendo o programa de emagrecimento de forma correta, se ele está seguindo as suas orientações, se ele segue ali o plano principal, mas depois ele oferece agrados por fora, para a gente poder avaliar se o programa de emagrecimento está fazendo efeito ou não. E principalmente pensando ali em algumas raças, né, que a gente sabe que tem uma predisposição grande, o labrador, que a gente sabe que tem uma alteração já genética que favorece a obesidade, o golden, né, você comentou, é muito difícil a gente ver filhote chegar com sobrepeso pra gente, mas se tem uma raça que às vezes chega filhote com sobrepeso, é o golden, né, e é muito difícil o tutor conseguir ver, né, ele acha, ah, não, tá fofinho, e aí ele chega, por exemplo, chegou um para mim ontem, né, uma Golden, ela tá com 7 meses, tá com sobrepeso, mas quando que a tutora foi se preocupar? Ela 2 vezes acabou ali se machucando, uma das vezes ela pulou nas costas da tutora, ela foi para trás e depois ela começou a claudicar. E depois, em um dos passeios com o adestrador, ela também começou a claudicar. Foi fazer o exame, ela tá com uma osteocondrose. Então, aí a tutora foi se preocupar sobre o sobrepeso, de manter ela no peso ideal. E aí, quando chega com 7 meses, esse é o melhor momento de você informar para ela, ensinar ela. Eu sempre entrego ali para os tutores, independente do motivo da consulta, mesmo quando eles estão no peso ideal, eu sempre entrego para eles a tabelinha de score corporal. Para eles terem essa consciência, eles conseguirem avaliar e ver que o pet dele está no peso ideal. Então, eu sempre explico, deixo detalhado para eles. Falo, ó, o ideal aqui é no 4, 5. Então, a gente já vai trabalhando isso. Muitas vezes, o tutor, às vezes, a gente passa o plano nutricional novo, já aumentou um pouquinho, eles já vêm, Lu, tô preocupada, porque já ganhou um pouquinho de grama ali, como que eu faço? Tá certo? Então, é importante, né? Eu não gosto, eu sempre falo isso para os tutores, sempre falo isso para os meus alunos, que eu não gosto de terrorismo nutricional, né? Só que a gente precisa orientar de forma adequada para que eles também sintam segurança no que a gente está falando, né? Porque senão é aquela coisa, quando é com a gente sempre pensa que os médicos estão falando ali por uma questão estética, né? A gente sempre, não, eu preciso emagrecer porque eu tô acima do peso, mas na maioria das vezes a gente pensa do lado estético, né? E isso também para os cães. Então a gente precisa orientar eles que não é só uma questão estética, é uma questão realmente de saúde. E eu vejo que hoje os tutores se preocupam muito com o quanto os pets deles vão viver. Então, tocar nesse ponto é importantíssimo, porque é como você falou, é mais célula de gordura ali, mais célula de gordura ativa, gerando mediadores inflamatórios, acaba predispondo não só doenças articulares, mas doença renal, doenças metabólicas, endócrinas de forma geral, piorando ali a parte cardíaca. Então, tudo isso é muito importante a gente explicar para o tutor. E quando a gente consegue já na primeira consulta, às vezes o motivo nem é o sobrepeso, nem é a obesidade, mas a gente já explicar isso para ele, já deixa ele alerta, porque se ele está vindo, né, procurando um profissional, é porque ele cuida do pet dele, é porque ele tem esse cuidado, ele tem esse carinho. Então, por que não orientar ele sobre os problemas, os prejuízos, os malefícios da obesidade e do sobrepeso para o pet dele? Não, com certeza. Isso aí é primordial, né? Já orientar desde o início. E você tocou num tópico que eu acho legal, assim, da gente definir, né? Em que momento que você investiga causas secundárias do ganho de peso e dificuldade para emagrecer? Quando que a gente vê que isso vai... Tem um problema associado, né? Porque você disse que predispõe a algumas outras enfermidades, mas quando que a gente relaciona isso? Tá. Hoje, na clínica, né, o que que a gente observa? Que, né, e de modo geral, já deixar claro para quem está acompanhando a gente aqui, que a obesidade ela é uma doença multifatorial, né? Ela tem ali o fator genético, como algumas raças que eu comentei aqui, ela pode ter associação com doenças endócrinas, como hipotireoidismo, hiperadreno, mas na grande maioria das vezes o que eu observo na rotina é que essas doenças endócrinas que interferem na obesidade, ela gira em torno ali de 1%.
a grande maioria dos pets, eles são obesos, mas porque tem um desequilíbrio energético, porque eles consomem muito mais do que eles gastam, né? E aí a gente precisa também observar fatores ali individual daquele pet. Então, por exemplo, o pet castrado, a gente sabe que se depois da castração não tem uma adequação do manejo nutricional, se ele continua recebendo a mesma quantidade, às vezes o mesmo perfil de alimento, a gente vai ter sobrepeso. Isso porque os hormônios sexuais, eles estão relacionados ali tanto na saciedade, né? Já tem estudos que mostram isso, que os pets castrados, eles têm diminuição da saciedade deles, né? Então, antigamente o tutor deixava ali a comida o dia inteiro e falava assim: ah, não, ele sabe a hora que ele está satisfeito. E não é bem assim, principalmente com algumas raças, como o bulldog inglês. Dificilmente você vai ver um bulldog inglês que se sacia sozinho, que vai comer um pouquinho do que você vai deixar disponível ali para ele e vai parar. Outro ponto do pet castrado é que a gente tem também uma redução da massa magra, né? Isso porque esses hormônios sexuais, eles também estão associados à manutenção da massa magra. Então, isso também acaba interferindo no emagrecimento, porque a gente sabe que a massa magra, ela, metabolicamente, ela é mais ativa, né? Então, isso também interfere. E outro ponto é que os pets castrados, eles têm uma redução no gasto energético associado ao metabolismo basal. Então, a necessidade energética de repouso dele também muda. Então, esse também é um ponto que a gente precisa orientar os tutores depois da castração, a adequar o alimento, adequar o perfil de alimento deles, porque senão a gente vai ter sobrepeso. E é muito mais fácil a gente evitar o sobrepeso do que depois perder o peso desses pacientes, né? Principalmente quando é um tutor que ele gosta de oferecer petisco, ele gosta de oferecer agravos, tá? Mas pensando mais especificamente no que você me perguntou, quando entra num programa de emagrecimento, eu sempre faço uma expectativa, né? Sempre faço os cálculos das tabelinhas do quanto eu espero que esse pet ele emagreça por mês, né? Quinzenalmente. Então, o que a gente busca mais ou menos de forma geral? A perda de peso de 3 a 6% no mês, né? E isso vai variar ali do paciente. Paciente que o tutor consegue fazer mais atividade, um paciente que tem um metabolismo um pouquinho mais acelerado, que não tem tanta resistência insulínica. Então, isso vai variar. Então, o que, que eu oriento o tutor? Semanalmente, pesar ele, me passar a pesagem, para a gente ir observando. Ah, chegou no ponto ali, na minha tabelinha, nos meus cálculos, do que eu imaginava que ele perderia em um mês. Então, ok. E isso sempre conversando com o tutor, se ele está fazendo o programa de emagrecimento de forma correta, se ele está seguindo as suas orientações, se ele segue ali o plano principal, mas depois ele oferece agravos por fora, para a gente poder avaliar se o programa de emagrecimento está fazendo efeito ou não.